Muito bom, a sala enchendo, a 17h01, então com o nosso 1 minuto de tolerância, vamos iniciar aqui mais um GPTW Talks. Eu sou a Daniela Diniz, sou diretora de conteúdo e relações institucionais do Great Place to Work, e tenho o prazer de conduzir o que eu chamo acho que a gente está na nossa segunda temporada, né, Isabela, que a gente fala, nossa segunda temporada, é o Segunda nosso, o temporada. nosso o nosso quinto episódio da segunda temporada. Estava fazendo a conta, porque a gente teve uma temporada de eventos, estamos, então, no nosso quinto episódio da segunda temporada desses encontros para profissionais de RH em parceria com a ADP. Eles estão acontecendo desde junho, né? A gente reformulou um modelo que era presencial, de debate, acontecia aqui em São Paulo, revolucionou esse modelo, para ficar algo melhor do que mais um webinar. Então, a gente tem aqui um público selecionado, fechado, dirigido, e com speakers incríveis, sempre convidados aqui para compartilhar bastante conteúdo e práticas para vocês. Fizemos uma série grande de encontros setoriais, então passamos pelo setor da indústria, tecnologia, varejo, agro, farma, energia, hotelaria e turismo, arquitetura e construção, e agora esses 3 últimos episódios da nossa segunda temporada, eles são regionais. Então, hoje a gente abre aqui para a região, para o Rio de Janeiro, também temos convidados do Espírito Santo, para falar de vários desafios, logo mais eu falo dos temas que a gente vai abordar. A gente tem uns combinados básicos, né, aqueles de sempre, que acho que todo mundo, depois de um ano em pandemia, participando de eventos virtuais, conhece, deixar o microfone no mudo, para não ter nenhum ruído, a câmera pode ficar aberta, né, no final eu vou até pedir realmente para vocês abrirem a câmera, para a gente fazer aquela selfie de todo mundo. O evento está sendo gravado, a gente tem um parceiro aqui, a Santo Reis, que depois faz um trailer desse momento, que fica bem bacana também. Eu peço que vocês coloquem ou no nome aqui do lado, ou no chat. Eu já vi que alguém já se manifestou ali, acho que Unimed Espírito Santo, da onde vocês são, qual que é a empresa que vocês trabalham, né? Se é Rio, se é Espírito Santo, que é sempre legal a gente saber com quem que a gente está aqui, né, trocando, porque não deixa de ser um fórum de networking também. A gente tem já uma experiência desses encontros que saem um ótimo relacionamento também entre vocês. Então, antes de eu entrar aqui apresentando os nossos super convidados, eu vou pedir para a Michele Kaplan, que é gestora comercial do Rio de Janeiro, responsável pelo Rio de Janeiro e pela região sul da ADP, dar aqui as boas-vindas para vocês, em nome da ADP, nossa super parceira aí nesse projeto. Michele. Obrigada, pessoal. Boa tarde a todos. Com imenso prazer que a gente está aqui com essa parceria com Great Place to Work, a ADP, já de longa data. Então, eu só desejo aí para todos um ótimo debate, um tema super essencial como comunicação, flexibilização do trabalho e saúde mental. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Michele. E para dar as boas-vindas do lado aqui do GPTW, focado na região aí no Rio de Janeiro, eu chamo a nossa diretora do escritório do Rio de Janeiro, a Marina Sobral, para dar um oi aqui para vocês. Mar. Olá, pessoal, bem-vindos. Bom ver tantas pessoas aí que a gente tem convivido, tem sido parceiro nesses últimos anos. Para quem não me conhece, sou Marina Sobral, sou uma das nossas diretoras aqui do Rio de Janeiro e Espírito Santo, junto com o Roberto. E é um prazer tê-los vocês aqui. Acho que é um tema que é pertinente a toda e qualquer organização, independentemente do tamanho, independentemente da localidade, né, independentemente do segmento. Então, a nossa preocupação é trazer discussões e temas relevantes de quem está vivendo isso na prática, né, e que possa ser útil para todo mundo. Não vou adiantar os temas, acho que a Dani vai falar um pouco sobre isso, mas ficamos à disposição também para discutir um pouco como é que o Great Place está atuando nessas frentes, e pode ser um parceiro, e contem com a gente para o que precisarem. Vou deixar aqui meus contatos no chat também. Obrigada, Marina. Então, como eu estava falando, a gente está aqui no nosso 10º encontro, né? Já passaram por essas salas de Zoom, eu fiz aqui o levantamento, 567 gestores de RH, em 8 encontros. O nono, na verdade não o nono, mas o último do ano passado foi um grande webinar, e aí a gente teve um pico de 800 participantes, então foi num formato diferente.
Então, a gente já tem 50 pessoas na sala, o que é incrível, o que eu falo, nosso alcance foi muito maior do que do nosso plano presencial, quando a gente fazia realmente aqui em São Paulo. A gente vinha traçando com os setores, como eu já tentei, com foco, com o tema definido. E o plano de fundo não tinha como não ser sempre a pandemia, o desafio, o impacto disso tudo que a gente está acontecendo, o crescimento dos negócios, perspectiva de futuro e tal. Para esse, a gente fez algo um pouco diferente. A gente está se baseando numa pesquisa que o Great Place to Work desenvolveu entre dezembro e janeiro desse ano e foi publicada em fevereiro, com 1.700 pessoas, em que descobriu ali, né, a gente acabou identificando os principais desafios da gestão, na agenda da gestão de pessoas, dos líderes em 2020 e que se mantém em 2021. E é desses 3 dos 5 principais desafios que a gente vai tratar aqui hoje, né, com os nossos convidados. Então, até a Michelle já trouxe um pouquinho, a gente tem na nossa agenda, a minha cola, como eu brinquei aqui, a minha cola analógica, foram mais de 1.700 pessoas que revelaram que 79% delas revelaram que estavam pelo menos entre dezembro e janeiro, em relação aos negócios para o ano de 2021. E sobre os principais desafios, o principal desafio na agenda de gestão de pessoas em 2020, que se mantém em 2021, e que possivelmente é o desafio de muitos de vocês que estão aqui hoje, é a questão de flexibilizar a estrutura de trabalho. O famoso volta, não volta, volta no modelo híbrido, aumenta o home office, não aumenta o home office e tal. Então, a gente vai falar disso hoje. Quem vai falar sobre isso é o Henrique Gonzalez, da Prumo Logística. Ele já tem ali, a nossa conversa foi ótima, ele já tem uma experiência, um plano ali bem definido, e para compartilhar um pouco a prática da Prumo para vocês neste desafio. Tá? Em segundo lugar, apareceu um outro desafio, 2020 e 2021, que é fazer uma comunicação eficiente, para dentro e para fora. E aí, quem vai falar para a gente sobre isso é a Cristina Fernandes, da White Martins. A White Martins, uma das empresas que está aí no epicentro da pandemia, né? Quem não está vendo a White Martins nos noticiários com a história toda do oxigênio, então vocês podem imaginar o desafio dessa comunicação, o trabalho que a Cris está tendo ali, ela vai compartilhar isso também, tem uma história bem bacana para falar. E o terceiro, né, entre o terceiro e o quarto desafio que apareceu na agenda, e esse vem crescendo a cada ano, é saúde mental. Né? E a gente vem falando muito disso no Great Place to Work também, praticamente toda semana, desenvolvendo, né, cursos falando muito disso para os profissionais, como ajudar os gestores na questão da saúde mental dos seus colaboradores. E aqui a gente tem a Alessandra Cabral, que vai contar também, a nossa conversa foi riquíssima, também na linha de frente, outra empresa que está ali no olho do furacão da Unimed Rio de Janeiro, para compartilhar com vocês. Então, esse Talks, ele é bem... Todos são especiais, né? Eu adoro as quartas-feiras de Talks, mas esse daqui, a gente, além de ter essa regionalidade, já tem 58 pessoas na sala, a gente dividiu dessa forma. Então, vocês vão sair daqui com vários insights, certamente, dos principais desafios que vocês têm na agenda também. Então, eu vou começar, porque eu já me estendi demais e vai ter muito papo, a chamar, deixa eu achar aqui a minha cola para não cometer nada errado, vou chamar o Henrique. Henrique Gonzalez, foi um prazer reencontrá-lo, a gente se conheceu quando ele estava à frente do Comitê Olímpico, da diretoria de RH, ele trabalhou 20 anos na Shell, tem uma vasta experiência em RH, nas áreas de engenharia, operações, finanças, para o Brasil e para a América Latina. Esteve à frente da diretoria de RH do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio em 2016, sendo responsável pelos colaboradores e pelos voluntários. Atualmente, ele está na Prumo Logística como diretor de RH e comunicação, contribuindo com o desenvolvimento da cultura organizacional e liderança do grupo. Henrique, também nossa conversa foi ótima, foi um prazer te reencontrar, e agora eu passo para você para falar sobre flexibilização, aí toda essa polêmica do volta, não volta, como é que vocês estão trabalhando, já definiram alguns pontos para você compartilhar aí com a gente o case da Prumo. Daniela, obrigado pelo convite da Great Place to Work. Obrigado, bom te reencontrar, né, depois de algum tempo.
Para os que não conhecem a Prumo hoje opera no Porto do Açu, né? Ali na região de São João da Barra, no norte do estado do Rio de Janeiro, perto de Campos. E somos um grupo com uma holding, onde eu trabalho, e 6 subsidiárias. E essas subsidiárias fazem a gestão do porto, exportação de minério, transbordo de óleo, construção de termoelétricas, enfim, tem uma infraestrutura industrial e portuária ali sendo desenvolvida. O porto é gigante, né? A gente vai ter o porto no estado do Rio como uma solução importante para a logística do Rio, importante para a logística do Brasil pelas dimensões do porto, né? Ele ainda é uma empresa pequena, relativamente pequena em termos de pessoas, somos 850 funcionários aproximadamente, mas é um ativo enorme, enfim, um futuro grande aí que o porto tem pela frente. Falando um pouquinho aí dessa questão do trabalho híbrido, né? A pandemia pegou todo mundo de surpresa, a gente está desde 12 de março do ano passado em home office, nós não chegamos a voltar para o escritório ainda, né? Tivemos algumas tentativas de voltar, principalmente, né, no final do ano, início desse ano, mas sempre os indicadores nos faziam ter mais cautela e focar na saúde e segurança das pessoas. A gente aprendeu que dá para trabalhar, né, como a grande parte das empresas, né? A gente está com todo o administrativo em home office já há mais de um ano, e o operacional, a gente montou todo o protocolo possível, né? Tivemos a consultoria do Einstein, que foi muito boa, não só fazendo auditoria, indicando o que fazer, mas principalmente com os treinamentos e palestras, enfim, tem nos ajudado bastante, né? E a montar o painel de controles para a gente decidir se volta ou se não volta. E com relação ao trabalho, a gente começou, como todo mundo, né, orientações sobre a melhor forma de trabalhar, né, ajustar em casa a sua estrutura, orientações para a liderança, né, em como fazer a gestão. Só que, ao longo do tempo, a gente foi amadurecendo e a gente começou a fazer pesquisas, né? A cada 3 meses a gente fazia uma pesquisa de termômetro da crise, em que a gente procurava entender quais eram as questões, as dificuldades. Em relação ao trabalho à distância e o híbrido, a gente chegou à conclusão de que, ao longo dessas pesquisas, tem uma consistência muito grande de pessoas não querendo mais o estado anterior, né? Então, é uma coisa certa. Voltar para ficar 100% no escritório, ninguém quer, né? Quando você olha o mercado, isso também é consenso. Você vai para um outro extremo, que são empresas que estão pensando em um trabalho totalmente virtual, fechar escritório, etc. Eu acho que também já tem um consenso hoje que poucos segmentos conseguiriam isso, né? Você tem algumas perdas, principalmente em inovação, os encontros casuais, que você acaba não conseguindo quando você está 100%. E as pessoas precisam de uma identidade. E o que os nossos funcionários têm dito, a grande maioria fica ali entre trabalhar 2 a 3 vezes no escritório e em casa, né? Então, 2, 3 vezes no escritório ou 2 a 3 vezes em casa. E, com base nisso, a gente, em setembro, né, a gente, olhando para frente, falou, poxa, isso tem pelo menos mais uns 6 meses à frente, a gente já estava há bastante tempo, né, ainda tinha 6 meses à frente, agora a gente está vendo que isso vai se prolongar mais ainda. A gente falou, não dá para ficar nessa situação provisória, né? Eu acho que o home office já é uma realidade, a gente já sabe disso, as pessoas se instalaram meio às pressas, né? A gente cedeu cadeira de escritório, né? A gente cedeu materiais que as pessoas tinham nas suas mesas para poder melhorar um pouco a ergonomia, mas essa situação ela vai ficar mais para longo prazo, né? Não só durante a crise, mas depois da crise, 2, 3 vezes por semana você vai ter que ter uma condição adequada. E a gente avançou para fazer uma política de home office definitiva e que está baseada na relação de confiança, tá? É uma política flexível em que eu, funcionário, combino com o meu gestor e o gestor com a sua equipe a melhor forma de funcionar essa equipe, tá? Tendo total liberdade para o gestor colocar alguém 5 dias em casa ou 2 a 3 vezes, como é o pedido da maioria. E aí mexer nisso ao longo do tempo, né, quando for necessário, né?
Então, os acordos são renováveis na medida que é interessante para os dois lados. A base dessa flexibilidade, ela vem de um novo conceito de liderança, que, aliás, não é tão novo, mas que, com a pandemia, ele fica forte, né? Fica forte porque o líder, para ter sucesso nesse ambiente híbrido, é um líder que precisa gerar um ambiente de confiança muito forte na sua equipe. Esse ambiente de confiança, ele tem que fazer com que as pessoas se sintam totalmente à vontade para serem elas mesmas, para dizerem coisas difíceis, né? Participarem da discussão sendo autênticas. E, para que isso aconteça, é preciso uma mudança da postura do líder para criar esse ambiente. E gerar uma segurança psicológica, né? Não só para lidar com a questão da pandemia, mas para que o medo, né, de pertencer ou não pertencer, ou essas mudanças de hábito que a gente tem, está trabalhando em casa, está convivendo com uma outra rotina, não afetem a produtividade, pelo contrário, a gente possa, como time, trabalhar melhor nesse modelo híbrido que a gente vê pela frente. Tá? Então, essa foi uma das iniciativas que a gente... são duas iniciativas importantes. A gente fez um treinamento para a liderança de mais autoconhecimento, né? Gestão por performance, por resultado, proximidade, um líder mais vulnerável, um líder que busca essa relação de confiança, diversidade e inclusão, né? Comportamentos de autenticidade, em que ele busca ouvir todo mundo, enfim, para tomar a decisão, para que esse ambiente seja estabelecido. A política de home office que fortalece a questão da flexibilidade, e dizendo, líder, está muito na tua mão combinar a forma com o teu time, a melhor forma de trabalhar. A gente fez uma adequação no escritório, né, já pensando no retorno. Essa adequação no escritório, ela privilegiou criar uma área de convivência bem grande, né, no meio do escritório. A gente tinha copas pequenas, a gente pegou o meio do escritório e fez uma enorme área de convivência, super agradável, né, com mesas, com sofás, né, máquina de café, micro-ondas para poder esquentar a comida ali, por dois motivos. Um, que você reduz uma aglomeração, né, enquanto ainda tem a crise do Covid, em copas menores, e dois, porque a área de convivência vai ser o principal motivo de alguém ir para o escritório, né, quando essa pandemia acabar. Já está um pouco claro que, assim, para desempenho individual, trabalho de concentração, né, foco, trabalhar em casa dá de 10-0 do que trabalhar no escritório, que tem 1000 interrupções. Agora, os encontros casuais, né, que o presencial, estar no escritório, acaba causando, e você encontrar uma pessoa e você correlaciona um assunto com o outro, e aquilo gera uma ideia, aquilo gera um aperfeiçoamento, uma inovação, uma solução para algum problema, é o que faz diferença, né? Então, a gente privilegiou nessa reforma ter esse escritório com essa área de convivência mais ampla e que vai convidar as pessoas a se encontrarem um pouco mais quando forem ao escritório. A gente tem um caminho pela frente assim, importante, porque há muitas questões que a gente ainda vai ter que vivenciar, né? Como é que vai ser uma reunião em que eu tenho metade está do meu lado presencial, metade não está, né? Ou um só não está e o resto está comigo, né? Como eu asseguro que essa pessoa se sinta incluída naquela reunião, né? E prestigiada e contribuindo da mesma forma que os demais? Quais são os combinados para o trabalho híbrido funcionar melhor, né? Esses combinados vêm só de práticas que a RH vai levar, ou a gente vai trazer essas práticas e construir com as lideranças esses combinados? Tipo, uma vez por semana eu preciso estar com todo mundo no escritório, né? É isso que o meu time precisa? Porque a gente vai ter líderes nos dois extremos, né? Líderes que, quando a pandemia acabar, vão querer voltar para a rotina anterior, né? Gente que tem dificuldade de enxergar essa mudança, enfim, tem dificuldade de trabalhar em casa por algum motivo, ou tem necessidade de maior controle em relação às pessoas, e aí o presencial te traz esse controle, né? E outros que são mais fáceis de se adaptar à mudança, enxergam a mudança, que podem até exagerar demais nessa migração do trabalho híbrido. Então, a gente, ao longo
dos próximos 2, 3 meses, a gente está com um projeto de exatamente trabalhar forte com a liderança para prepará-los para entender quais são as melhores práticas, né, que as melhores universidades estão pensando sobre o assunto, e combinar com eles o que significa isso para a Prumo, né? O que é o mínimo de protocolo que a gente quer ter dentro da Prumo. Isso passa por muito autoconhecimento de como é que o líder afeta o seu time, os que estão à sua volta, né? Então, assim, em termos de teoria, não tem muita novidade em relação ao passado, mas eu acho que o Covid trouxe uma aceleração enorme sobre o estilo de liderança que a gente precisa para que essas coisas funcionem melhor, né? Acho que uma outra coisa que é importante na questão do trabalho híbrido é a parte de comunicação interna, né? Eu acho que a Cris vai falar um pouco mais aí, né, sobre a experiência da White Martins, mas isso complementa muito a questão do trabalho híbrido, como também a questão da segurança psicológica. A comunicação foi fundamental, tem sido fundamental para a gente atravessar essa crise. Fundamental. E a gente tinha, antes da crise, um bom nível de comunicação interna digital, né? Era um trabalho que a gente já vinha fazendo já há uns 2 anos. E isso foi um diferencial enorme para a gente estar conseguindo atravessar super bem. Fora os encontros com a liderança, que a gente intensificou, e a gente fazia isso mensalmente, passamos a fazer quinzenalmente. Então, toda essa parte de comunicação transparente, a diretoria conversando com os líderes e com o staff sobre a crise, né, e sobre os passos à frente, isso fez com que a gente atravessasse com elevados índices assim, de engajamento, né, das pessoas nas pesquisas. Tá? E acho que uma coisa assim, que marcou foi ontem, né, recebemos o selo da Great Place to Work, com 86% de positividade. E foi mais um marco assim, externo relevante para a gente de que a gestão da crise foi uma gestão importante. Tá? Dentro dessa gestão, a gente teve lá os comitês, né, um grande comitê de crise, um comitê de pessoas, o comitê de operações, né, para lidar com o pessoal operacional do Porto, e um comitê de ações humanitárias, mas no comitê de pessoas a gente discutiu muito das políticas que eu estou falando aqui, né? A política de home office flexível e futura saiu de dentro do comitê de pessoas, né? Os treinamentos para liderança saíram de dentro do comitê de pessoas. Uma série de outras palestras, né, para que a gente pudesse se orientar melhor, tanto no início como ao longo do ano, para que esse trabalho híbrido buscasse uma melhor performance, também foi importante. Na verdade, estou falando de trabalho híbrido, mas hoje ele é totalmente virtual, né? Híbrido no ponto que tem gente na operação e que a gente trabalha com eles, né? Mas a turma do escritório está, de fato, totalmente virtual até agora. Poucos eventos em que a gente teve alguém realmente precisando do escritório. Tá? Bom, acho que isso é um pouco do que eu tinha para compartilhar. A gente vai ter oportunidade, são poucos minutos, né, para a gente falar e depois a gente debater. Eu acho que o debate vai ser mais rico. Mas eu acho que a mensagem principal aqui isso veio para mudar, né? Isso é fato, né? Quem acha que vai voltar ao modelo do passado, esqueça, porque as pessoas valorizaram mais o seu tempo, né? O ganho de tempo com deslocamento em trânsito, com a produtividade em casa, vários mitos, né, e barreiras que existiam acabaram, né? Até as pessoas mais céticas hoje querem o trabalho virtual, então isso não volta. Agora, para a gente ser efetivo no trabalho virtual, a liderança tem que mudar a forma, né? Ela tem que realmente criar esse ambiente, se mostrar mais vulnerável, estar mais próxima, entender a particularidade de cada um, quem está cuidando de idosos em casa, quem está cuidando de criança, né? Tem escola, não tem escola, isso tudo faz parte do contexto do trabalho hoje, né? E será parte do trabalho daqui para frente, desse ambiente de trabalho híbrido. E é isso a gente vai ter que trabalhar ainda por um bom tempo para conseguir ter uma boa performance aí como times. É isso. Muito bom, Henrique. O que eu gosto muito, né, no case de vocês é justamente a sua fala, não é a questão da flexibilização da estrutura apenas, você fala sempre da liderança, né? Então, assim, esse acoplado, né? Porque se fala muito do que vai fazer, volta, não volta, cria um modelo híbrido muito entre a área de gestão de pessoas, a área de RH.
né? E o tempo todo você coloca isso na autonomia do gestor. Então, passa realmente por uma mudança de mentalidade, né? Não é só você criar uma nova política de trabalho, né? Passa por você desenvolver uma nova mentalidade, portanto, desenvolver a liderança para esse novo padrão que vai ter ajuste, né? Como você fala, a gente vai voltar, será como é que vai ficar quem está em reunião e tem lá uma pessoa e as outras não, né? Isso é um ponto que está se falando do híbrido, né? Qual que vai ser o ponto ótimo, né? E sem dúvida passa, que eu acho que é aí nessa pauta que vocês estão avançados, de colocar, envolver toda a liderança e permitir essa autonomia, não ter uma linha definida. Ah, então vão ser 2 dias por semana para todo mundo, né? Porque a gente ouviu a pesquisa que as pessoas preferem 2 dias por semana vir para o escritório ou ficar em casa. Então vai ser assim para todo mundo. Tem a liberdade do líder fazer isso conforme ele conhece, e aí, e tudo isso que você falou, né? De conhecer cada um na sua integridade, né? Se é casado, se é solteiro, se tem filhos, se tem cachorro, se tem mãe morando junto, muda completamente o contexto. Muito, muito bacana, sem dúvida, a gente tem. Já tem uma pergunta para você, eu vou até falar, eu esqueci de comentar isso, eu coloquei aqui no chat, se vocês tiverem perguntas para fazer, podem fazer no chat ou levantar a mão, a gente está aqui num ambiente bem informal, a gente tem 68 pessoas na sala, então aqui eu estou olhando o chat também, vocês podem fazer as perguntas nesse momento ou no final, a gente vai controlando. Como deu esse break agora, eu vou aproveitar aqui o Atílio, da Unimed Sul Capixaba, Henrique, ele faz uma pergunta que é quantas pessoas estão contempladas nesse contexto de home office híbrido e como foi feita a logística de pessoal versus espaço no escritório, que vem qual dia? Quem vem em qual dia? Legal. A gente tem em torno de 400 pessoas que estão nessa política, né? Nessa política, a gente deu uma ajuda inicial para a adequação do escritório, de R$1.000, né, para você ajustar a sua casa, e tem uma ajuda mensal de R$120 para custos adicionais. Tá? A gente preferiu reconhecer isso e não esperar acabar a crise para poder implantar uma política definitiva. No contexto do retorno, né, espaço do escritório, quem vem qual dia, a gente já preparou todo o protocolo de retorno, mas não retornamos ainda. Esse protocolo de retorno teve orientação do Einstein, ele tem 3 fases, né? Uma primeira fase com apenas 20% de ocupação, né? E uma última fase que a gente chega a 50% de ocupação do escritório. Tá? Última fase antes da solução final, que seria a gente, enfim, acaba a pandemia, né? Mas que está longe ainda. Nessa logística, a nossa discussão foi cada área funcional tem um determinado espaço ali, com um determinado número de cadeiras, que está reduzido, né, a pelo menos 50% ou a 20% do que ele tinha. E no momento do retorno, fase 1, líder vai decidir com sua equipe quem vai e quando. Tá? Tá delegado para o líder decidir. A gente até pensou em usar um sisteminha de alocação, né, que eu aviso que eu vou no escritório amanhã ou depois e tal, mas no final a gente preferiu dar mais empowerment, né, e mais flexibilidade para o líder e sua equipe organizarem aquele espaço que eles têm a cada semana, a cada mês, a cada fase. Tá? Quando a gente tiver passado a pandemia, a gente vai conseguir ter no escritório praticamente 90% das pessoas. Tá? A gente manteve o espaço que a gente tinha, mas reduziu muito por causa da área de lazer e espaços de convivência que a gente criou. Então, a gente até tinha a opção de ter 20% a mais do que a gente tem hoje, e a gente acabou ficando com 10% a menos do que a gente tem hoje, o que significa que a gente nunca terá 100% das pessoas no escritório. Né? A gente vai ter que administrar essa flexibilidade aí. Acho que te respondi, né? Acho que sim, depois a gente, aqui no chat, e no chat também eu pedi aqui, o time do Rio de Janeiro colocou, eles colocaram o Atílio agradeceu, então acho que respondido. O link para o nosso relatório de gestão de pessoas, esse que a gente se baseou a pesquisa, ele está bem completo, então se vocês quiserem acessar, tem outras questões ali feitas sobre tendências e perspectivas da gestão de pessoas para 2021, então está aqui o link se vocês quiserem acessar o material completo.
Bom, o debate é dinâmico, como eu falei, podem fazer suas perguntas, e a gente também vai aqui quebrando com os nossos desafios, então eu chamo agora para falar do desafio também, que é saúde mental, essa pauta que entrou e não vai mais embora da agenda de gestão de pessoas, né, Ale? Não só no meio médico, mas em todos os setores, a gente está vivendo muito isso, dos dois lados, né, gestores estressados, gestores não sabendo lidar com as suas equipes também estressadas, então realmente virou um tema latente. A Alessandra Cabral, ela é psicóloga, ela tem formação em gestão em RH e MBA executivo pela Copead, ela atua em RH desde 2001, à frente de fusões e aquisições hospitalares, está há quase 9 anos na Unimed Rio, como gerente corporativa de gente e gestão com abrangência em todo o grupo, na parte de recursos humanos e atendimento. Ale, um prazer ter você aqui para compartilhar um pouco da história aí da Unimed com a gente. Prazer é todo meu, Dani. Obrigada, Great Place, pelo convite. Acho que é bom, né, participar de encontros como esse, colaborar um pouquinho com o que a gente fez, com o que a gente vem fazendo, com outras coisas que certamente virão. Concordo com você, eu acho que essa pauta ela vai ser cada vez mais frequente, pelo momento que está todo mundo vivendo, né? E a Unimed Rio tomou esse cuidado lá atrás, quando a gente decidiu, também entramos, Henrique, em home office lá em 2000, em março de 2000, e estamos muito em linha com algumas coisas que você falou agora, com relação ao trabalho remoto, né? E com relação a essa questão do modelo híbrido. E a gente, com relação a esse tema de saúde mental, iniciou 5 principais ações lá em março, entre março e abril do ano passado. A gente entendeu que não seria algo a curto prazo, a gente, até por trabalhar no segmento da saúde, entendeu que teria uma necessidade de mergulhar de fato nesse tema de saúde mental, que era tudo muito novo para todo mundo e que a gente não voltaria tão rápido quanto a gente imaginava, né? Criamos expectativas, mas nos frustramos um pouco com isso. Então, o primeiro ponto que a Unimed Rio desenvolveu foi uma plataforma de desenvolvimento online que a gente chama de DOM. Na verdade, essa plataforma já existia, mas ela se tornou muito mais útil, né, muito mais utilizada nesse momento em que a grande maioria, né, nós estamos com todo mundo da administração, e aí eu estou falando em torno de 1.200 colaboradores em trabalho remoto desde março do ano passado. Então, ter uma plataforma de desenvolvimento online foi extremamente importante para a gente. Nessa plataforma, a gente incluiu em torno de quase 70 cursos, mais de 70 cursos aproximadamente. E eram cursos que iam desde um guia, né, de como trabalhar em home office, as boas práticas, de como você deveria se comportar, de como você deveria participar de uma reunião, do que você não pode deixar de ter. A gente teve quase 230 profissionais inscritos nesse treinamento. A gente fez um outro sobre saúde mental e emocional, porque a gente entendeu que valia a pena, através dessa plataforma também, tivemos quase 130 pessoas inscritas, tivemos um treinamento que falava de positividade também, e fazíamos frequentemente no Workplace, que é a nossa plataforma interna de comunicação interna. O Workplace é o Facebook, né, corporativo. A gente fazia pílulas ali de positividade, de melhoria, veja o seu emocional. A gente começou a trabalhar isso, fizemos um curso também online com também 100 e poucas pessoas participando. Fizemos um curso sobre orientação de isolamento, né, para que as pessoas tivessem noção de que mesmo isolado você tinha que ter os seus cuidados na sua casa, com a sua família. Fizemos fóruns como esse que a gente está fazendo agora online, fizemos uma pesquisa para entender como é que as pessoas estavam vendo o início do home office, tudo muito preocupado com essa questão de como está a cabecinha do colaborador, como ele está enxergando esse momento e como a gente vai prepará-lo para o que virá, né? Fizemos muitas orientações nesse sentido, né? Isso tudo nos ajudou, até pegando um gancho na fala do Henrique, a também criar um aditivo de contrato e ajudas de custo. A gente também, a partir de abril agora, vai fazer uma ajuda de custo inicial, que é para o colaborador acomodar a sua casa para o escritório, e também vamos fazer ajudas de custos mensais para uma internet, para um material de escritório, para que ele tenha uma necessidade, para todos que têm essa necessidade. Então, o DOM, essa plataforma de desenvolvimento online, ela ajudou muito o colaborador a perceber que tinha alguém ali olhando por ele, olhando com ele,
ao lado dele, mas não necessariamente do lado dele, né? E as pessoas, através do dom, fizeram vários desenvolvimentos. O segundo ponto, né, a segunda ação que a gente atuou para minimizar os impactos de saúde mental foi um trabalho de acolhimento e escuta com as psicólogas do RH. Né? Nós temos times, no nosso time, a grande maioria é formada em psicologia. Nós conversamos na época com o grupo e o grupo se mostrou super empolgado com esse desafio. Então, a gente tinha um telefone fixo, que ele funcionava de 7 da manhã às 7 da noite, e aí ali nesse período a gente recebia as ligações e desviava para cada tipo de atendimento. Um atendimento que tinha um viés mais de ansiedade, um atendimento que tinha um viés mais de medo, um atendimento que tinha um viés mais de angústia e preocupação, um outro que tinha um viés de estresse e outros, né? Até questões financeiras, as pessoas ligavam para falar um pouco sobre isso, porque estava todo mundo muito preocupado, com muito medo de perder o seu emprego, de perder os benefícios. Então, esse canal de acolhimento funcionou muito bem, a gente conseguiu atingir um público interessante, não tão interessante quanto a gente imaginava, porque o nosso objetivo era atingir um público muito da ponta, muito da assistência. A Unimed Rio hoje tem quase 4.000 colaboradores. Dentro desse time, 1.000 e pouco fica nessa parte administrativa, que é a operadora, que já existe há quase 50 anos, e o restante, a grande massa, é o público da assistência, é o público que está nos nossos 2 hospitais, nos nossos 2 pronto-atendimentos, no espaço de medicina preventiva, no centro de reabilitação. Então, esse público que não deixou de fazer o atendimento era o público que a gente queria mais atingir. Mas a gente não teve tanto sucesso aí, porque era um grupo que estava muito ligado na assistência. Então, para esse time agora, a gente está voltando com outro material que eu vou falar para vocês um pouquinho no final. Um outro ponto que a gente fez também foi uma parceria com hotéis, né? A gente entendeu nesses contatos que aconteciam nesse acolhimento que existia uma angústia muito grande do time assistencial, que era o time que estava indo trabalhar e que não tinha jeito, tinha que estar lá. Eles tinham uma certeza que seriam contaminados, mas a única coisa que eles não queriam era contaminar as suas famílias. Então, a gente fez uma parceria com hotéis no entorno dos nossos negócios assistenciais, dos nossos hospitais, dos pronto-atendimentos, para que as pessoas pudessem ter, por um custo menor, a condição de passar uma noite, uma semana ou até 15 dias num hotel. A gente teve um caso de uma diretora nossa que ela contaminou e ela ficou no hotel para ela poder também não contaminar a família dela. Então, ela ficou o período todo de Covid dentro de um hotel, que foi uma parceria que a gente fez. E os hotéis caprichavam nesse atendimento, né? Não existia refeitório, as pessoas ficavam nos seus quartos, a comida era levada até a porta do quarto, depois era retirada imediatamente para que não ficasse aquele cheiro de comida no ambiente. Então, eles tiveram todo esse cuidado. E a gente, com essas pessoas que nós sabíamos que estavam infectadas, a gente tinha um contato mais ativo, né? E apoiando, e entendendo como é que estavam, porque o isolamento ele é muito doloroso, né? Ele deixa a pessoa realmente extremamente insegura. Então, para esse time, porque a medicina do trabalho também fica na área de gente e gestão, a gente sabia, através dos atestados que recebíamos, a gente fazia um trabalho maior, né? E os hotéis, e as parcerias com os hotéis foram fundamentais, porque elas deram uma blindada no emocional dessas pessoas, né? A gente conseguiu, eu soube de um caso, não conosco, mas de um caso de uma unidade que as pessoas dormiam no carro, para justamente não chegarem nas suas residências, né? Não terem essa chance de chegar na sua residência. Então, a gente fez isso e funcionou muito, muito bem. Uma outra ação que a gente fez foi a implantação de 2 projetos, que foi de telemedicina e de psicologia viva. Então, esses projetos de telemedicina e psicologia viva, eles apoiaram tanto os nossos clientes quanto os nossos colaboradores. Foi um projeto que a gente abriu para todos os beneficiários Unimed Rio, os nossos colaboradores também são nossos beneficiários. Nesse trabalho, a gente teve em torno de 160 atendimentos no período de abril de 2020 a março de 2021, se dividindo entre atendimentos psiquiátricos e atendimentos psicológicos. Então, eles apoiaram o nosso projeto de acolhimento, né? Era através de uma plataforma, ainda existe, né? É através de uma plataforma onde o colaborador online, ele se conecta
e ele tem ali o tempo onde ele consegue conversar com uma pessoa. O caso da psiquiatria, se existe a necessidade de uma medicação, isso é passado através de um e-mail, né, da própria ferramenta também. Então, esse atendimento foi riquíssimo, é um atendimento que veio para ficar também, não tem a menor chance dele sair do ar, e é uma forma da pessoa também ali ter todo o apoio. E o último ponto, né, a última grande ação que a gente fez, principalmente com esse time que fica na assistência, foram treinamentos, né? Treinar o EPI, o uso de uma máscara de proteção, o uso de uma luva, o uso de um capote. Ele é extremamente interessante e importante, porque ele se sente muito seguro para ir para o embate, digamos assim, né? Era um grupo que ficava com um nível de exposição muito grande, então a gente fez em torno de 3.300 profissionais foram treinados, foram mais de 3.000 horas de treinamento nesse sentido. Era uma forma das pessoas também se sentirem acolhidas, uma forma das pessoas também se sentirem amparadas. Então, esse treinamento de EPIs funcionou muito bem. Para vocês terem uma ideia de valores, né, somente com máscaras cirúrgicas, a gente teve um gasto de 1.600.000 aí nesse período, né, de compra de máscaras cirúrgicas, né? Essa N95, que é uma máscara um pouco mais robusta e que é aquela que é mais utilizada dentro dos CTIs, nos casos mais graves, o custo chegou a quase R$500.000 de máscaras N95. A gente não poupou realmente nenhum tipo de esforço financeiro, porque não adiantava nada você treinar o público, mas dizer, olha, não usa não, tá? Usa, mas usa um só. E a gente dizia, não, use. Se você se sentir mais confortável, use 2. E se você se sentir mais confortável, use 3, né? O objetivo era que ele se sentisse confortável e seguro para poder fazer um atendimento da melhor forma possível. Então, assim, acho que a gente teve todos os cuidados, né, com quem estava em casa e com quem estava na assistência. Esse time que está em casa hoje, por exemplo, a gente já percebe que tem estado um pouco mais tranquilo, como o Henrique colocou muito bem e a Dani reforçou. Eu acho que o papel da liderança nesse processo todo de saúde mental é fundamental, porque o líder é a referência do colaborador dentro da empresa, né? É a quem ele mais se reporta, em quem ele mais acredita, e a gente hoje vive, sem nenhum aspecto político, que eu não estou aqui para colocar isso na mesa, mas a gente hoje vive uma incerteza muito grande dos nossos governantes, né? E o que a gente não queria dentro da Unimed Rio é que os nossos colaboradores vivessem a mesma incerteza com as suas lideranças. Então, a gente treinou a liderança para que ela ficasse muito próxima do seu time, para que ela fizesse ligações espontâneas, para que ela pudesse fazer o amparo. A gente está entrando agora no ciclo de gestão de desempenho, e eu reforcei na semana passada, nunca um feedback foi tão importante como está sendo nesse momento, né? As reuniões de feedback, na minha opinião, vão precisar ter uma hora extra, porque as pessoas querem entender se os trabalhos estão de acordo, se o modelo de trabalho está atendendo a expectativa, porque eles estão muito felizes. A nossa produtividade lá na Unimed Rio está altíssima. A gente não, como disse o Henrique, a gente não tem a menor chance de voltar ao que era, né? Porque a gente teve muitos ganhos com isso. Mas, mesmo assim, eu acho que o colaborador ainda quer ouvir. Estou no caminho? Era o que você imaginava? Foi essa expectativa que você criou e eu cumpri? Então, eu acho que a liderança, e que foi algo que a gente treinou muito, pessoas que a gente tem treinado, é um time dentro do nosso grupo, hoje a gente está falando de 30 grandes executivos, né? Então não é um grupo tão grande assim, dá para a gente fazer encontros como esse de uma forma muito tranquila, foram fundamentais e estão sendo fundamentais nessa questão, né? Então, sempre que a gente tem alguém que teve contaminação, que teve uma necessidade, o líder liga, eu ligo, a gente manda levar alguma medicação, a gente manda levar um oxímetro na casa, a gente interna se tiver necessidade, né? E apoia de todas as formas, temos essa facilidade de ter recursos próprios para isso, né? Então, a gente não quer de forma alguma que o colaborador não se sinta cuidado. A gente fala uma frase internamente que eu acho que ela tem muito valor, é cuidando de quem cuida, a gente vai ter muito sucesso no nosso negócio. Então, a Unimed Rio está aí fazendo esse trabalho e é um motivo de muito orgulho para todos nós, para que a gente consiga sair desse momento com todo mundo muito bem, muito firme e muito forte. Tá bom? Então, são essas as minhas colocações.
Tá no mudo, Dani. Eu tô no mudo, eu estava falando orgulho de vocês e gratidão nossa, né? Acho que o sentimento que todos nós temos em relação a todos esses profissionais que estão aí sofrendo, né? Como você colocou, essa angústia de ir para casa, de não ir, de trabalhar, de se sentir seguro. Eu acho que é o sentimento de todos nós no Brasil e no mundo em relação aos profissionais de saúde. Então, é incrível todo o trabalho que vocês estão fazendo para dar esse suporte, né? Físico e psicológico para esse time se manter forte ali na linha de frente que a gente precisa. A Lara fez uma pergunta aqui sobre a sigla DOM, que significa exatamente desenvolvimento online. Desenvolvimento online. Lara, então é só desenvolvimento. Eu achei que fosse, eu falei, mas eu não vou responder, porque vai que tem mais alguma coisa, então é desenvolvimento online. Eu vou aproveitar. Online. Foi uma plataforma, Dani, assim, super importante eu dizer isso, né? Um motivo de muito orgulho. Foi uma plataforma desenvolvida dentro da nossa área de gente e gestão, antes da pandemia. Como eu falei, mais força depois que a pandemia chegou, e ela foi desenvolvida por um profissional nosso, auditivo. Ele fez tudo sozinho, com o nosso apoio. Então, só para a gente poder reforçar, né, que esse time tem um valor incrível para a Unimed Rio, e ele fez muito bem, ele é muito habilidoso, e tem a concentração muito forte, né, então desenvolveu essa plataforma, e é um dos responsáveis, junto com o time de treinamento, em inserir os treinamentos dentro da plataforma, controlar a hora de treinamento, né, passar isso para as áreas. Ele é um dos responsáveis por isso. Legal, muito bom. Eu vou aproveitar aqui o break antes de passar para a Cris, que tinha uma pergunta do Márcio também para o Henrique, tá, Henrique? Ele pergunta se era comum considerar um espaço de 7 metros quadrados por funcionário. Se vocês estão aumentando o espaço por funcionário no novo layout? Não, a gente manteve o mesmo espaço. O que a gente fez foi aumentar essa área de lazer, e para o retorno do Covid, a gente está separando cadeira sim, cadeira não, e divisórias, etc. Tá? Mas a área de trabalho continua a mesma. Acho que respondemos aqui, né? E podem fazer suas perguntas, que é isso, é dinâmico, depois no final a gente faz outras perguntas, mas antes aqui eu vou agora passar para Cristina Fernandes, né? Outra que está ali no meio do furacão, né, Cris? A gente também teve um papo super bacana. Ela vai tentar traduzir aqui a complexidade da comunicação em termos práticos e simples, né, Cris? Falando um pouquinho dela, ela ingressou na White Martins como gerente de comunicação em 2007, né? E na sequência assumiu as áreas de sustentabilidade e diversidade. Atualmente, ela também é responsável por recrutamento e seleção. Bom, ela tem um monte de coisa embaixo dela, né? Vou falar aqui: recrutamento e seleção, treinamento, desenvolvimento, CRM, central de relacionamento com o cliente e transformação digital. Isso aí. Só isso. Só isso. Antes disso, ela também teve passagens aí na Claro, na TIM e na Ambev, e como minha colega quase, foi subeditora de economia nos jornais O Globo e Extra na sua passagem como jornalista. A Cris vai falar sobre comunicação e o desafio que está sendo falar para o público interno e externo nesse momento delicado que a gente está vivendo. Isso aí. Obrigada, Dani. Obrigada, Great Place to Work. Um prazer estar aqui com vocês hoje, enfim, participando desse evento aí com o Henrique, com a Alessandra. E, quer dizer, o que eu posso começar dizendo é o seguinte, gente: se a pandemia trouxe desafios para todos nós, né, como profissionais e como pessoas, enfim, nas nossas famílias, para a White Martins, que é a principal fornecedora de oxigênio no Brasil, trouxe uma complexidade e desafios enormes. E para falar de comunicação, eu queria até dividir o nosso trabalho em comunicação em 3 fases. Primeiro, 2020. Depois, porque nós precisamos de adaptar as estratégias. Então, 2020, vou explicar um pouco. Depois eu vou falar de janeiro e de Manaus, que só para vocês terem uma ideia de quando a gente até brincava assim, enfim, que tem que ter um pouco de bom humor em algum momento, que assim como o aumento do consumo de oxigênio em Manaus subiu de maneira abrupta, exponencial, tipo 5 vezes em poucos dias, o número de demandas de imprensa
em janeiro, que a White Martins teve que responder e dar conta, foi igual ao mesmo número de demandas dos últimos 5 anos. Então, vocês entendam o que foi. Eu não estou exagerando. Eu tive que falar com Washington Post, tive que falar com CNN Internacional, tive que falar com Al Jazeera. Então, assim, o mundo prestando atenção em Manaus. E depois, esse momento que nós estamos agora, que é a regionalização, tá, da pandemia, essa segunda ou terceira onda, né, enfim, esse desafio que a gente está tendo, por exemplo, São Paulo, eu não preciso, não é surpresa para ninguém, está numa situação muito complexa, e para cada um dessas etapas, nós tivemos que adaptar a nossa comunicação. Então, vou começar falando de 2020, né? E é até interessante, porque até os temas que vieram antes, né, a questão da flexibilização e da saúde mental, foram coisas que a gente também se preocupou de cara. Então, assim que a pandemia estourou, qual foi a nossa preocupação de forma muito rápida? Primeiro, foi trabalhar de forma... conseguir fazer uma comunicação interna que, por um lado, desse as informações necessárias, a segurança necessária para os funcionários sobre o tema, sobre Covid, como também, enfim, prevenir, como não passar, até porque a gente, desde o início, sabia isso. Nós como empresa, temos um papel fundamental nessa crise. E a nossa empresa, quer dizer, tem também nós estamos presentes em todos os estados do Brasil. E metade dos funcionários está fazendo o quê? Está produzindo oxigênio, está entregando oxigênio, né? Enfim, ou na indústria ou nos hospitais, enfim, oxigênio medicinal. E metade em home office. Então, a gente teve que rapidamente explicar para os funcionários os critérios, acalmar os funcionários e também muito preocupado com saúde mental. Daí, foi muito importante, muito bom, né, a área de desenvolvimento estar junto com a área de comunicação, porque a gente está falando do quê? Estamos falando de cultura. Então, ao mesmo tempo que nós fazíamos treinamentos e rodas de conversa, né, sobre temas como parentalidade home office, saúde mental, e falando do Covid, o que é o home office, que a gente rapidamente quis montar sobre isso, montamos guias, videozinhos para os funcionários sobre esses temas. Eu acho que um movimento muito importante que nós fizemos foi o de explicar o papel da White Martins nesta crise e de qual o propósito, né, que nos movia, o como que, sem exagero, o país também contava com a gente. Fizemos também alguns treinamentos e comunicações específicas para a liderança, porque até eu acho que foi, enfim, tanto o Henrique como a Alessandra falaram da questão da liderança, a pessoa, o líder, além de ser um espelho, também é uma fonte de confiança, né? Quer dizer, se o líder está seguro, se o líder está dando as mensagens-chave para acalmar os funcionários, isso é muito bom. E o que a gente tenta fazer, né, é sempre você privilegiar primeiro as informações para o funcionário antes de ir para o público externo ou para os clientes. Mas as mensagens-chave, né, elas têm que ser assim, bem alinhadas. Desde o ano passado também, logo, como eu falei, que eu dividi em 3 fases, a imprensa, claro, sempre nos procurando e a gente com agilidade respondendo. Por exemplo, até como eu falei também, sempre há uma preocupação da gente alinhar as respostas do público, ou as mensagens do público interno, para a imprensa, para o cliente, né, através da central de relacionamento. E eu posso dizer que, uma vez que nós passamos os 3 primeiros meses fazendo esse trabalho, né, tipo assim, deixa eu te explicar qual é o seu papel, deixa eu te dizer que a gente vai conseguir, né, enfim, trabalhar nessa fase, preocupação com saúde mental, né, o que seria home office, parentalidade, né, como trabalhar com filhos em casa, tudo isso nós fizemos tanto eventos, rodas de conversa e muita comunicação. Depois a gente viu o seguinte, que a gente conseguiu, enfim, assim, já para metade, para o segundo semestre, a gente teve mais uma manutenção, né, enfim, os programas que foram lançados foram muito bem recebidos.
achávamos que, né, íamos estar nessa toada, que o pior teria passado, que seria esse início, e aí veio Manaus. E aí começou a segunda fase. Como eu disse, acho que todos vocês acompanharam as imagens dramáticas, um consumo que vinha crescendo, mas o aumento que se viu em Manaus, da forma que foi, realmente não há registro, né? E o seguinte, gente, você teve que dizer, claro, a gente já vinha conversando com isso, a empresa, para dar conta desse desafio, vocês imaginam que você falar para 120 pessoas, no auge de uma pandemia, que você vai falar assim para ela, olha só, nós precisamos que você vá para o centro de uma pandemia em Manaus, porque a gente tem que entregar esse oxigênio. Tivemos que deslocar pessoas para o Ceará, para Pecém, que é onde a gente tem uma planta grande, tivemos que deslocar muitas pessoas para Manaus, enfim, algumas também para Belém, e as pessoas foram, porque é o que eu digo, não é pelo salário, não é pelo medo de perder o emprego, é porque a pessoa sabe como é fundamental o papel dela ali. Também não preciso, acho que, de muito tempo para convencer para vocês que as pessoas tiveram que trabalhar ininterruptamente, um cenário, enfim, né, bem complicado, também conversar com a família sobre isso, mas o fato é que a gente conseguiu fazer esses movimentos, um trabalho hercúleo, inclusive com parceria com as Forças Armadas. E aí tivemos, como eu também já cheguei a contar para vocês, uma procura da imprensa aqui do Brasil, a cobertura enorme, e como também internacional. E aí, gente, o Brasil, a gente até também, né, fala na White, como a White Martins, um dos valores, enfim, o principal valor, inclusive, da marca dela é a confiabilidade. A indústria, os hospitais, eles podem saber o seguinte, que a White Martins vai entregar e o produto que está ali entregando vai estar, enfim, dentro da pureza necessária, dos requisitos necessários. Então, assim, ninguém nunca, a indústria do oxigênio, ela nunca se pensou, né, que não poderia, primeiro, como é complexo fabricar oxigênio e distribuir oxigênio. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, um cilindro desses de oxigênio, se não tiver, se ele explodir, você encontra pedaço de corpos a 7 quilômetros. Ou seja, é difícil você... tem que ser manuseado, tem que ter uma pureza necessária. Você não pode, por exemplo, Manaus, desafios logísticos enormes, né? Você não chega você só chega a Manaus, enfim, de avião, de balsa, e você não transporta aí eu não estou te falando de cilindro, que as pessoas veem muito cilindro, mas aqui, o que resolve mesmo são aqueles tanques monstruosos de oxigênio, né? E naqueles tanques, você não pode pegar um avião comum e colocar, não pode, tem que ser avião da FAB. Eu não sei também se as pessoas se dão conta, mas Belém de Manaus é bem longe. Então, são 7 dias de balsa para chegar a um tanque daqueles. Ou seja, foram desafios logísticos enormes. E qual foi o que a gente, de cara, teve que informar a imprensa? Mas, detalhe, todos os releases, todas as comunicações muito importantes que nós fizemos na imprensa, nós primeiros íamos para o funcionário. Sempre, dizendo assim, atenção, press release que será distribuído na próxima hora para a imprensa. Por quê? Porque o funcionário tem que entender, é muito importante, que a empresa é a fonte de informação mais confiável para ele naquele momento. E fora que o funcionário, na hora de defender a marca ou de dar as informações corretas, ainda mais hoje com mídias sociais, é importante ele sentir, ele ter essas informações. Então, logo ali de cara, o que a gente fez, tanto com a imprensa, como estou dizendo, explicando primeiro com os funcionários, né? Lembrando que tudo foi uma explosão muito rápida. Nós produzimos videozinhos para os jornalistas, explicando o seguinte, o que era a indústria do oxigênio, como é que se produz o oxigênio,
qual é a Daniela, enfim, que já foi jornalista há muito tempo, sabe, né? Quer dizer, como é importante isso. A empresa quis mostrar o quê? Transparência e parceria. Olha só, não estou escondendo nada, é isso aqui. Enfim, e fora que também não vou entrar nessa situação, mas vocês imaginem a situação toda política, né? Governo estadual, federal, mas a gente optou por isso. Nós vamos ficar focados, né? Enfim, no que é o certo a ser feito e fazendo o nosso papel. Posso dizer assim que eu nunca já tinha enfrentado, né, enfim, liderado, né, como gestora, então coberta, né, Daniela, como jornalista, várias crises, mas nada similar ao que a gente viveu em Manaus. E aí, né, eu estava achando lá para o meio, né, enfim, trabalhando todos os dias no carnaval, mas eu estava achando que as coisas iriam melhorar. De fato, enfim, em Manaus a situação tá bem estabilizada, e aí o que aconteceu foi realmente um aumento, um agravamento da pandemia em vários estados brasileiros, né? Com isso, o número de demandas de imprensa, o número de demandas de imprensa diminuiu, mas a complexidade das demandas ficaram maiores, porque antes, até para vocês entenderem, a gente está sendo procurado, claro, pela imprensa do Brasil inteiro. Eu tive que triplicar minha estrutura de assessoria de imprensa, sem exagero. Mas somos procurados pela assessoria do Brasil inteiro e eu tenho que aprovar respostas ou apurar informação em cada estado, porque eu tenho pessoas de logística diferentes, pessoas de produção diferentes, e o que todo mundo quer saber? Mas quanto que aumentou o consumo de oxigênio em Brasília? Quanto que aumentou o consumo de oxigênio no Rio Grande do Norte? Enfim, eles querem informação e nós estamos entendendo que nós precisamos, sim, dar mais informações para a imprensa, para a opinião pública, as autoridades estão procurando mais a gente. Por quê? Porque, enfim, gente, é um assunto de interesse nacional, nós temos uma responsabilidade também com a nossa informação, e as pessoas, enfim, merecem, né, ter a verdade, saber realmente a real situação do oxigênio em todos os estados. Quem prestar atenção vai perceber que a gente está até dando muita informação, posicionamentos, né, bem detalhados, justamente porque a gente entende que é isso, que a situação está mais complexa e, enfim, mais uma vez o que eu posso dizer é isso, quer dizer, é a nossa preocupação em alinhar essas informações com os funcionários, priorizando os funcionários, com a imprensa, opinião pública, formadores de opinião. Eu pessoalmente tive que falar com alguns deles que procuraram White Martins, né, em janeiro, pessoas com 40 milhões de seguidores, então, né, explicar a complexidade da situação. E também com os nossos clientes, né? Por exemplo, nós estamos fazendo agora uma campanha junto com os nossos clientes do uso consciente do oxigênio. Por quê? Porque muitas vezes o oxigênio também é desperdiçado, não é usado da melhor maneira possível. Como também, enfim, uma comunicação mais frequente com eles. O nosso central de atendimento também, um trabalho em conjunto, né? E também com as autoridades, né? Então, assim, para começar, e aí eu só quero dizer uma coisa para vocês. Eu estou muito tranquila, durmo todos os dias, enfim, com a sensação de trabalho feito, estou tranquila, a empresa está fazendo o seu melhor, sim, podem contar com isso. E acho que a gente vai passar, enfim, a gente como país, né, vai passar desse momento, e é isso. Acho que para começar eram alguns dos aprendizados e das ações que a gente teve que tomar, né, nessa pandemia, mas muito aprendizado. Então é isso, Dani, para começar. Obrigada, Cris. É um furacão, né? Isso que eu falei, estava difícil, né? Eu falei que bom que a gente conseguiu a agenda, porque é muita demanda vindo para todos os lugares sobre o que está acontecendo, e a minha pergunta para você, né, que eu tinha até formulado aqui, você veio na sequência e falou, como ajustar esse time da comunicação? Então, a gente está aqui com vários gestores de RH, né, com a preocupação de como tornar a comunicação interna mais eficiente. E aí toda essa avalanche de eu tenho que dar, e a gente conhece imprensa, né, tem o deadline da imprensa, então tem que dar naquele momento, e você tem que entregar isso antes para o seu time, né, para ter a informação alinhada e para respeitar o time. Então, você falou, triplicou a assessoria de imprensa. Internamente, a sua estrutura também foi
foi alterada, Cris, para dar conta Olha, dessa demanda? O que a gente fez? Eu tive que pegar, quer dizer, eu e outras áreas, né? Nós tivemos assim, por exemplo, eu vou te dizer que de comunicação tem uma pessoa que está fazendo, digamos, outros trabalhos, né? Porque tem, né? A vida continua, né? Tem LGPD aí, tem um monte de coisas que a gente tem que trabalhar como comunicação interna, né? Enfim, compliance, o dia a dia. E eu tirei pessoas, por exemplo, de outras áreas, tipo sustentabilidade, mas são pessoas que já tinham um foco em comunicação, tive que adaptar. Agora, Dani, até você me fazendo essa pergunta, me veio assim, um insight de que eu acho que também algo muito importante que a gente consegue na White Martins é o seguinte, a alta liderança, né, enfim, tanto de negócio, de outras áreas, não só, claro, aqui da minha, ou o jurídico, né, que a gente trabalha também nesse momento muito perto do jurídico, inclusive do presidente, eles realmente enxergam a importância e o valor da comunicação e por que é importante a gente dar esses dados. Então, assim, é tudo muito ágil. Tá? Agora, assim, dizer, Cris, como é que... Até um outro dia, a pessoa que trabalha comigo falou, Cris, você parece tão tranquila, por exemplo, não sei se vocês estão achando que eu estou tranquila, estou acelerada, mas assim, gente, está um monte de WhatsApp, enfim, bombando, mas conheço aqui a equipe, quando sair daqui vai ter reunião, enfim, é muita agilidade, mas eu acho que a liderança entender o valor da comunicação das áreas de negócio e a prioridade que tem que ser dada, isso faz muita diferença. Então, eu acho que isso a gente tem na White. E, de novo, a gente volta para a liderança, né? Então, assim, o ponto em comum que eu vejo aqui, né, nos 3 grandes desafios que apareceram nessa agenda do nosso relatório, né, seja a flexibilização do trabalho, a questão da saúde mental e a comunicação, tá tudo dependendo do líder, né? Vocês 3 colocaram esse ponto. E aí, Ale, eu vou fazer, o chat está aberto, tá, pessoal? Se vocês quiserem aqui, a Rosane achou muito interessante a sua fala, Cris, colocar essa experiência da White Martins. Se quiserem fazer as perguntas, o chat está aberto, a gente tem aí mais uns 15 minutinhos, 20 minutinhos aqui. Então, segura o WhatsApp aí, Cris, daqui a pouco você vai poder entrar nas reuniões loucas e responder todo mundo. Ale, falando da liderança e saúde mental, né, esse ponto. Como fazer quando você tem ali, né, um time que está no auge, né, ali no nível de burnout, ou do pavor, do medo de falar, não quero, não vou trabalhar, né? Como o líder pode atuar e como vocês estão trabalhando com essa liderança, né? Porque é o que o Henrique falou, e você também trouxe isso, o líder é a referência, né? Ele tem que saber que está bem. Como ele lida com uma questão, não sei se teve esse tipo de caso na Unimed, mas a gente tem ouvido relatos, né, falando com profissionais da saúde, de profissionais, e acho que saiu até na imprensa, de assim, eu não quero trabalhar, né? Como fazer numa situação dessa, né? Como que o líder está preparado para lidar com essa complexidade nessa situação? Até na Veja desse ano, dessa semana, desculpa, na Veja Online, saiu uma matéria a respeito, Dani, falando sobre essa questão do cansaço, da exaustão, né? Porque eu acho que ninguém imaginava, depois de um ano, estar vivendo o que a gente está vivendo, né? Acho que as pessoas imaginavam que isso teria um prazo e que depois de um ano a gente estaria só com alguns poucos casos, né? Então, de fato, o grupo está muito cansado, né? As pessoas estão muito cansadas, a gente teve que, inclusive, mexer em algumas questões de férias e tal, porque realmente chega uma hora que você não tem pessoal suficiente para atender o tamanho da demanda, mas a gente não teve nenhum caso na Unimed Rio, assim, que eu pudesse falar para você. Pelo contrário, a gente teve equipes, assim, extremamente engajadas, envolvidas, comprometidas, lideranças que passaram a conhecer mais ainda os seus times. Eu costumo dizer uma coisa, nenhum treinamento que a gente tenha feito foi melhor do que esse último ano, né? Eu acho que esse último ano, porque você vive quase que uma guerra diariamente, um pouco do que a Cris falou, né? A gente vive uma situação nova, aquela correria todos os dias, um pouco mais, e aí cada hora uma coisa diferente que vai surgindo, é uma variante, é um ponto, é alguma coisa que não tinham pensado, é um estudo científico que leva a uma medicação, alguma coisa. A gente não teve. A gente também, graças a Deus, não teve nenhum óbito nas nossas unidades, né? Isso poderia ter acontecido, né? Tá no jogo de quem está num segmento como esse, mas nós não tivemos, então eu acho que a gente também não teve nenhum caso grave, muito grave para contar. E aí
isso não abalou tanto o time. Eu acredito que se a gente tivesse tido alguma coisa nesse sentido, né, e eu tenho amigas de RHs, de unidades assistenciais que tiveram e que no dia seguinte as pessoas não queriam ir trabalhar, né? Então, a gente não viveu essa experiência, né? Então, eu acho que isso foi extremamente positivo. E acho que uma boa forma do colaborador ser convencido a entrar em campo é ele se sentir seguro para estar em campo. Eu acho que quando a liderança passa para ele essa segurança e a empresa passa esse apoio também, como eu falei, o uso dos EPIs, o treinamento, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei como eu devo me comportar, eu sei a forma de me proteger, eu acho que ele vai bem, né? E o acompanhamento das lideranças tem sido, assim, fundamental nesse trabalho com o RH, sabe? Fundamental. O RH não para, a área de treinamento de educação continuada das unidades assistenciais também é nossa, né? Então, isso o treinamento é contínuo, não pode parar de forma alguma, para que ele se sinta cada vez mais seguro e mais preparado. Como são enfermeiras, elas também têm um poder de escuta muito forte. Então, no momento de um treinamento, muitas vezes aparece alguma coisa que é levado para o gestor e o gestor acaba podendo tratar, porque alguma coisa dali surgiu e a gente não abandonou pelo meio do caminho. Pegou, escutou, acolheu, levou para a liderança poder fazer toda a abordagem, todo o cuidado que tem que ser feito. Deixa eu me desmutar aqui. A Michele está instigando aqui no chat, né? Acho que eu passo aí primeiro para o Henrique, depois para a Cris, já que a Lê falou bastante de saúde mental, sobre vocês também trazerem práticas de saúde mental, que é isso, né? É uma pauta que até 2017, 2018, né? Ela aparecia, mas muito numa lista de prioridades lá embaixo. O que a gente tem falado muito é que saúde mental tem que sair da caixa do RH e passa a ser uma preocupação e uma estratégia corporativa da empresa, de cultura, né? E aí, olha, a Janaína até também está complementando a pergunta acima, se pudessem falar também sobre eventual resistência de alguns líderes quanto à tomada de alguma medida em prol da saúde mental. Então, aqui, de novo, a gente volta, né? A gente está falando de 3 desafios e a saúde mental se mostrando aqui bastante forte. Henrique, você falou bastante da flexibilização, do modelo que vocês estão planejando adotar, do centro de convivência, do treinamento da liderança, a pauta saúde mental dentro desse escopo, como é que vocês estão lidando e se tem alguma prática que foi adotada nesse período que você poderia compartilhar com a gente. E aí, já emendando a pergunta da Janaína, se teve alguma resistência da liderança em algum aspecto específico da saúde, em falar sobre saúde mental. Legal. Primeiro, resistência não houve. Assim, a saúde mental, ela vem em diversos aspectos e ela, ao longo da crise, ela foi evoluindo, né? Acho que o primeiro momento da crise veio muito medo sobre o vírus, né? Então, a gente poder compartilhar as melhores práticas e prevenção, né? Sobre o vírus, cuidar da sua família, dar o conforto para as pessoas de que trabalhar de casa está tudo bem, os empregos estão garantidos, até aqueles que percebiam, né? Por exemplo, secretárias que tinham muitas reuniões para marcar e tal, e aquilo acabou, né? Porque as pessoas começavam a marcar suas reuniões no Teams, né? E a gente ajudar a redirecionar trabalho, né? Eu tenho duas secretárias, uma veio para RH, ajuda a RH enquanto faz o seu trabalho de secretária, a outra está trabalhando no administrativo, né? Enfim, a gente assegurou que faria tudo para não ter demissão, né? A informação sobre o seu business, que eu acho que é o que a Cristina falou, né? A gente trabalha o funcionário como embaixador da marca, então ele realmente tem que ser o primeiro a saber sempre, antes de você ir para fora, né? Então, trabalhar que, enfim, nossa atividade era essencial, os nossos resultados, né? Embora sofrendo aqui ou ali, a gente estava passando relativamente bem pela crise. Então, isso tudo ao longo da crise ajudou a dar um pouco mais de segurança nas coisas básicas, né? Meu emprego será mantido, o bônus vai acontecer esse ano, entendeu? Enfim, a empresa está fazendo tudo para passar para o melhor da crise e a gente usou muito conversa, sabe? Muita comunicação interna, com comunicados digitais e tal, mas a gente intensificou muito as conversas, principalmente com os líderes que, como a Cris falou, são o principal canal ali no dia a dia com as suas equipes, né? E se eles estão bem informados, isso segue para frente, tá? Trouxemos palestrantes externos, botamos um Psicologia Viva para dar suporte psicológico, de fato, para quem precisava, né? Para todo o staff.
Trouxemos gente para falar de ansiedade, gente para falar sobre terapia, enfim, gente para falar sobre saúde mesmo, psicológica. E o bom da pandemia do virtual é que antes você fazia um evento desse, você botava 20, 30 pessoas numa sala com custo altíssimo e a gente passou a ter 150, 180 pessoas numa sessão semanal. A gente fazia 2 por semana até. Né? Durante muito tempo, a gente fez 2 por semana. E eu acho que tem muito em relação ao diálogo, sabe? Para a gente entender a cada momento o que as pessoas estão sentindo. Né? Hoje, por exemplo, a gente teve uma palestra com todo o staff da Prumo, que a diretoria falou, né? O presidente falou, né? Alguns de nós falamos, e nós trouxemos o Einstein também para falar. E foi interessante que o depoimento do Einstein, eles trouxeram uma coisa de dentro assim, dos hospitais. Né? Eles falaram, gente, olha, os hospitais privados, que é um pouco do que a Alê estava compartilhando com a gente, mas assim, aqui dentro, não é só hospital público, não. Está faltando leito, tem gente que não consegue internar. Né? A gente antes olhava pessoas idosas morrendo, tem um monte de gente jovem hoje que está morrendo. Antes, eram os idosos se despedindo, né, de filhos que tinham, sei lá, seus 50 anos e tal. Agora não, é marido despedindo de mulher, né? Pai se despedindo do filho que está no hospital. Então, a coisa está feia, está preta mesmo. Né? E eles compartilharam um pouco dessa visão, e coisas difíceis, assim. A comunicação com os hospitais é difícil. Geralmente, eles preservam pelo menos uma ligação quando a pessoa vai ser entubada, porque grande parte de quem é entubado não volta, né? A maioria, infelizmente, não volta, né? São poucos, de cada 10, talvez uns 3, né? Voltem. Então, são momentos de despedida, de fato, que a turma médica está vivendo. Né? Estão vivendo isso no dia a dia. Então, compartilhar isso hoje, primeiro, ajudou o pessoal a entender que a crise é séria, tá violenta. E a gente vê na sociedade, vai ver dentro das empresas, pessoas com 2 mentalidades. Uma de negação, não, isso não serve para mim, isso não vai me pegar, isso não me afeta, e o medo causa isso, e ele resolve, né, chutar o balde. Você vai ver outros que vão entrar em depressão, vão entrar em profundo fechamento ali. E a gente discutiu isso também lá. Né? Pessoal, e a luz do fim do túnel? Né? O próprio Einstein depois, né, ajudou. Olha, tem as vacinas, eventuais medicamentos. Né? De cada 100 internados, 2,5% a 3,5% é que vão a óbito. A grande maioria vai passar por isso bem. Então, a gente tem que exercitar na nossa cabeça, cada um de nós é que tem que gerenciar esses pensamentos. Né? Quando o ambiente está ficando pesado, as informações são difíceis e a gente vai ficando down, a gente exercitar o outro lado. Pô, mas tem as vacinas, tem tratamento, tem a luz no fim do túnel. Né? Eu posso contar com as outras pessoas, eu posso contar com a família. Então, acho que é muito conversa, sabe? Para você você conseguir um nível de segurança psicológica do teu time, né? da tua empresa, que está assim na cultura. Eu sou muito a favor do diálogo. A gente vai ter um treinamento específico sobre isso. Tá? Por acaso, amanhã a gente está fazendo uma turma com RH de 2 dias, né? Todos os RHs, e depois a gente vai fazer um treinamento da liderança, para ter um pouco mais de profundidade na questão da segurança psicológica. Né? E depois ter uma cartilha de como é que o líder constrói isso com o seu time ao longo do tempo, com um pouco mais de profundidade de conhecimento. Mas é o que eu tinha para relatar aí para vocês. Ótimo. Bem, até o Henrique respondeu super bem a pergunta, e muito do que ele falou também a gente faz na White, tá? Então, por exemplo, uma linha aberta, confidencial, garantindo confidencialidade se a pessoa tem algum tipo de dúvida, está se sentindo fragilizado, enfim, a gente garante total confidencialidade para conversar com o psicólogo. Nós temos psicólogas também espalhadas na região. Trimestralmente, pelo menos, o presidente chama uma reunião para falar de resultados e fala abertamente sobre essa questão. Muita roda de conversa, muita discussão sobre o tema. Também acredito no diálogo, né? Na elaboração dos pensamentos. Agora, eu confesso que uma coisa que a gente enfrentou, inclusive, que a gente já começa a se perguntar o seguinte: no caso da White Martins, né, você vê, o Henrique contou uma experiência super interessante, chamou o Einstein lá para contar o que é esse dia a dia, até porque muita gente às vezes entra
em negação. No caso da White, como a gente tem muito funcionário vivendo isso, vendo exemplos. Gente, na porta da White Martins em Manaus havia filas, pessoas gritando, dizendo que as pessoas iam morrer. Na central de relacionamento também temos que colocar em parceria com a Atento algum tipo de atendimento psicológico. Você imagina a pessoa que está na central de relacionamento, do outro lado a pessoa gritando, estou em Manaus, meu pai vai morrer, está faltando oxigênio, pelo amor de Deus. Assim, elas enfrentaram isso. Teve gente que, assim, foram situações graves, tá? Para o profissional. Por exemplo, um motorista relatou para a gente, mandou até foto esse fim de semana em São Paulo, estou falando da cidade mais rica do país. Teve um hospital que tinha uma pilha de corpos do lado da central de oxigênio. Tem um hospital em São Paulo que aumentou 20 vezes o consumo de oxigênio. Então, essas pessoas estão vivendo isso. Eu acho que a gente vai ter que se preocupar depois com a questão do estresse pós-traumático. Por que eu estou falando isso? Porque agora estamos assim, né? Vamos entregar oxigênio, vamos produzir oxigênio, vamos salvar vidas, está nessa, né? Mas um dia vai parar. Se Deus quiser, né? Enfim, vai parar. E nisso que parar, eu acho que a gente vai ter que ter um cuidado muito grande com esses funcionários que viveram tudo isso, tá? Então, é uma coisa que a gente já se pergunta, não tenho respostas, enfim, mas é algo que a gente vai ter que se endereçar. Mas eu entendo que é isso, contar com profissionais competentes, com psicólogos, diálogos, conversar também muito com a liderança, né? Mas essa situação toda é muito nova para a gente, né? Para todos nós, né? Inclusive como sociedade. Não, sem dúvida, Cris, e esse pós, né, ou seja, por isso que a pauta saúde mental, como eu falei, ela veio e não vai embora, ela vai continuar e vai entrar, e assim, acho que os bons exemplos são aqueles que vão incorporar isso na cultura, de fato, e não ficar ali como dentro da pauta de benefício dentro do RH, né, é uma coisa muito maior e muito mais estratégica, né, permeando para todos. A gente tem alguns exemplos, Dani, se você me permite, eu falei claro. que eu ia falar sobre um itemzinho no final, eu acabei não falando. Um dos nossos desejos é desenvolver uma plataforma de acompanhamento dos colaboradores, né? Uma plataforma que eles possam ter um acompanhamento pelo um aplicativo, né? A gente está conversando com algumas empresas nesse sentido. O objetivo é que a gente faça isso, porque a gente sabe, imagine, né, Cris, se o teu público está supervisionado, eu não vou nem falar do meu, né? Que vê ali 1000 coisas e conta 1000 histórias diariamente, né? Eu vou dizer para vocês um relato que eu recebi do coordenador do CTI do nosso hospital, quando ele teve que, no Dia das Mães, dar uma notícia para uma família que a mãe daquela família havia falecido, né? Então, ele falou, Alessandra, aquilo foi, assim, um dos piores momentos que eu vivi, né? Quando eu tive que, naquele dia, meio-dia, dar a notícia, a família toda ligando, querendo saber, eu tive que dizer que a mãe deles havia falecido, né? Justamente naquele. Então, concordo com a Cris, vai ter uma hora que agora talvez a coisa está quente, né? As pessoas não estão tendo noção do que elas estão vivendo, elas estão fazendo, mas vai ter uma hora que a gente vai ter que trabalhar. Então, a gente está conversando com algumas empresas nesse viés de desenvolver uma plataforma, ou de comprar, ou de fazer uma parceria, para a gente, de fato, ter um acompanhamento melhor. Então, essa é a última, a notícia que eu não dei, mas que a gente está trabalhando em cima. Que bom, Alê. Porque assim, é um desenvolvimento contínuo mesmo. Existem algumas práticas, eu não sei se temos aqui alguém que quer compartilhar também sobre saúde mental. Eu li ontem, até compartilhei entre o time ali do GPTW, né, o Citi, o Citi, o banco, né, nos Estados Unidos, instituiu uma prática do Zoom Free Fridays, né, o Zoom Fridays Free, que é não você fazer, não usar o Zoom, ou seja, não fazer reuniões às sextas-feiras. A gente está falando aqui, especialmente Unimed e White Martins, que está no olho do furacão, como eu disse, né? Como a Cris falou, agora a gente só quer saber de entregar e vamos talvez sentir isso lá. Alguns setores têm uma janela um pouquinho mais suave, vamos dizer assim, de trabalhar essa questão agora. Então, assim, com pequenas práticas, né? Essa do sítio eu achei bem interessante. Os funcionários estavam revelando um alto grau de estresse, né? Assim, de carga de trabalho. Essa história de unir o pessoal com o profissional totalmente, de você começa a trabalhar e quase não vê final. Algumas pessoas se adaptam mais facilmente, colocam uma disciplina, outras não. Então, essa é prática que o CIT colocou, olha, às sextas-feiras não tem reunião, ponto.
né? No próprio GPTW, a gente está fazendo fóruns com o nosso CEO para sugerir ideias de como a gente pode suavizar a nossa carga de trabalho. Então, o Rui Chozal, o nosso CEO, ele abriu ali uma sala de Zoom que fica alguns dias na semana aberta, sei lá, das 10 às 15, e quem quiser entrar, pode entrar para sugerir ideias. Dessas ideias certamente vai sair alguma prática para a empresa, justamente em consideração a esse tema saúde mental. As equipes estão revelando mais estresse, não só no nosso, no Brasil inteiro, em todos os tipos de negócio. E alguns, né, como o de vocês, assim, é isso, é agora e a gente faz o que dá. Né? Outros têm algumas práticas. Então, não sei se tem alguém aqui nesses últimos 4 minutinhos que queira compartilhar uma prática sutil, né? Acho que foi colocado aqui a questão do aumento de psicólogos, o Henrique trouxe muito a questão do diálogo, né? De ouvir, e tem essa parte que a Cris também traz, né? Tem o lado de alguns precisam, como o Henrique trouxe o Einstein para falar, para mostrar a realidade, outros estão vendo a realidade demais, muito de perto, né? E como é que você faz para falar, olha, é isso, mas tem esperança. Então, tem várias práticas que dá para a gente, de repente, de uma forma mais suave, levar também. Não sei se temos aqui, a Michelle levantou Daniela, a mão. eu queria comentar sobre isso que você falou, isso que você leu, eu li também, e falam que tem muito a ver com a nossa autoimagem, de estar se vendo, porque você só não vê o outro, mas você vê a si próprio no vídeo também, então isso eu li que tem questões aí até ligadas ao cérebro, mas compartilhando aí uma ideia que você pediu, aqui na ADP a gente tem no Ebex, na plataforma que a gente usa, uns lembretes que vêm da alta liderança do CEO, do Magieri, que eu acho que você já conheceu, falando assim, lembre que está tudo bem, ou seja, levante, faz uma meditação, assim, lembretes de bem-estar, né, para os funcionários. Então, dá um ping aqui, e a gente lembra, opa, estou aqui sentado, sei lá, 6 horas seguidas, não é legal, né? Então, a nossa empresa se preocupa também com essa questão do equilíbrio, né, do trabalho versus o bem-estar do profissional. Então, fica aí uma ideia de lembrar que está tudo bem, que por mais que seja um momento difícil, o pessoal ter esse tempinho para tomar um café, não é no corredor com os colegas, mas em casa, e fazer pequenas pausas, né? Acho que é importante. A gente tem colhido algumas práticas, né? Certamente vamos ter algo mais consistente para mostrar logo após. A Rosane quer falar da Target. Sim, Rosane, vamos lá. A gente está aqui. Eu falo que pega fogo no final, mas vamos lá. A Target ela é uma empresa pequena, né? É uma fintech, então a gente é bem diferente aí da White, da Prumo, que são empresas grandes, né? Da própria Unimed. Uma coisa que funcionou muito bem com a gente, quando a gente tentou voltar no passado, eu montei um plano de contingência, com as regrinhas, embora a gente seja pequena, a gente fica aqui na Barra da Tijuca, é um prédio que a gente fica com 75 pessoas só, mas uma coisa que funcionou bem legal com a gente é que assim que eu tentei voltar, eu fiz um questionário, e eu já estou na época de fazer outro. E uma coisa que eu descobri, e aí, como os colegas falaram, não dá para botar todo mundo na mesma caixinha, não dá para rotular. Eu tinha, assim, senhores de 70 anos que queriam voltar a trabalhar, e tinha gente de 20 que está sem aparecer aqui desde março do ano passado, porque não está confortável para voltar. Então, assim, a gente tem que... não adianta a gente tentar botar as pessoas dentro de caixas, porque o público e o que eles sentem é totalmente adverso. E como a Cristina falou muito bem, eu acho que a gente vai ter que pensar no pós-Covid, sim, porque eu percebo um desgaste muito grande, eu não enfrento nenhuma dificuldade com a minha liderança, é uma liderança até jovem, por ser uma fintech, mas eles, assim, me apoiam em tudo, eu acho que eu sou talvez uma das lideranças com mais idade aqui, mas assim, a gente vai ter que fazer um trabalho muito forte, porque as pessoas, eu sinto que essa segunda onda mexeu muito mais do que a primeira, elas estão se sentindo desprotegidas, não é só por causa de questões de emprego, de empregabilidade, eu acho que a situação, a conjuntura do país não está ajudando, e isso está, assim, eu vejo o pessoal um pouco mais pessimista, um pouco diferente. Eu sou otimista por natureza, mas eu vejo que agora eu tinha um grupo comigo, eu estou tentando puxar para cima, mas eu acho que a gente vai precisar de ajuda técnica mesmo. Vai chegar um momento que a gente não vai dar conta e que a gente vai ter que ter uma plataforma, vai ter que pensar alguma coisa
para tentar apoiar as pessoas, porque eu não estou sentindo a coisa evoluir rápido. Eu achei que esse ano a gente já estaria nessa época tranquilo, sem pandemia. Não foi isso que aconteceu, né? Então, acho que a gente tem que se preparar aí para um futuro aí que a gente não sabe muito bem quanto tempo vai levar para ser resolvido, né? A verdade é essa. Obrigada, Rosane, por compartilhar e por trazer seu depoimento. Concordamos, acho que é isso, e acho que todos nós pensávamos, né, que estaríamos em março desse ano numa situação muito melhor. Então, esse balde de água fria, gelada, congelada, né, de falar, olha, não, né, tá pior do que estava em março, ninguém esperava. Então, dá realmente traz um sentimento de impotência. E aí eu volto para a questão da importância da liderança, conhecer cada um na sua equipe, que o Henrique trouxe no início, né? Conhecer cada um, porque como a Rosane falou, vai lidar isso de uma forma mais otimista, como ela, né? Não, tem uma luz, tem vacina, e tem outro que não. Então, assim, a responsabilidade do gestor, né? E cuidar desse gestor também nesse contexto. Bom, eu vou encerrar, porque a gente está aqui no nosso tempo. Eu imagino que o celular de vocês estejam apitando enlouquecidamente, né? O meu aqui está. Foi um prazer conduzir mais esse 10º, né? Esse 5º episódio aqui da nossa segunda temporada. Eu vou pedir para vocês agora, eu vou até fechar aqui o meu chat para deixar a tela cheia, abrirem as câmeras para a gente tirar a nossa foto, a nossa selfie digital, para comemorar mais esse encontro aqui. Foi incrível. Eu agradeço muito a presença do Henrique, da Lê, da Cris. Obrigada por compartilhar aí um pouco das histórias de vocês, né, do cenário, da realidade, das práticas, a participação de todos, a audiência, a ADP, aqui mais uma vez, né, fechando com chave de ouro mais um encontro. Foi mais uma vez incrível, um prazer estar aqui com vocês. Ótimo, a minha tela está cheia, Sil, vamos lá? Print screen, todo mundo sorrindo? Valeu, pessoal, muito obrigada. Até o próximo. O próximo vai ser para outra região, né? A gente vai estar com a região sul. Michele, te encontro lá, então. Obrigada, pessoal. Encontro lá, Daniela. Tchau, tchau. Obrigada, hein? Tchau, pessoal. Obrigada. Saúde para todos. Boa Vamos tarde a lá, todos. Saúde. Saúde. Tchau, obrigada. Saúde. Cuidem. Tchau, tchau. Obrigada, gente.